Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintra em Foco, um programa que garante boa companhia nos dias frios que vivemos. Hoje temos connosco um convidado que já esteve neste programa, mas cuja presença é sempre bem-vinda, professor José Paulo, da Universidade Lusófona, para nos falar do projeto Proseco, Proteção e Segurança dos Locais de Culto. Professor José Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui connosco outra vez. Já é a terceira vez, portanto isto já é um bom hat-trick para começar também o final do ano. Obrigado, boa tarde a todos e um hat-trick é próprio para os dias que correm. Professor José, gostava que nos falasse um pouco sobre o projeto Proseco, do que é que se trata e o que é que engloba este projeto que procura ajudar e proteger também aqueles que são os locais de culto, mas também a sociedade das evidências racistas e homofóbicas e tudo mais que nós vivemos atualmente. Exato. De facto, o projeto baseia-se na proteção e segurança dos locais de culto, mas olhando para as comunidades e para os locais de culto, não apenas como a pedra em si, mas a pedra viva que são as comunidades que a compõem. E, portanto, aquilo que nos preocupa mais ainda do que proteger os locais é proteger quem vai orar a esses locais. E, portanto, nesta altura nós temos grandes desafios em toda a União Europeia, pela Europa fora. Aliás, o mundo está a passar por grandes desafios e a abordagem do projeto é precisamente criar laços entre as várias comunidades, criar comunicação no sentido de prevenir todos os problemas que depois levam a que haja violência extrema. Portanto, que na sua origem tem, acima de tudo, este ódio, o ódio porque é diferente. Seja o diferente porque é homofóbico, seja o diferente porque é racista, seja o diferente porque é apenas de outra religião ou porque tem hábitos diferentes daqueles que a pessoa encara. E, portanto, mais até do que a tolerância que nós obviamente pregamos, pregar o respeito. E, portanto, passar esta mensagem do respeito, mas também depois colocar as pessoas das várias religiões, das várias comunidades, a conversarem uns com os outros e a tentarem se aproximar. Na questão do respeito também se pode enquadrar a compreensão, porque uma coisa é respeitar e o que algumas das pessoas dizem, eu respeito, mas não compreendo. Aqui a questão também é importante as pessoas compreenderem do que é que se trata, o que é ter uma outra religião, ter uma identidade diferente. Algo que parece que muitas vezes a compreensão fica de parte. Este projeto foi lançado em 2021 e prolonga-se até 2023. Que tipo de atividades vão estar incorporadas neste projeto e as atividades que já passaram, mas também as atividades que vão acontecer e como é que elas vão ser desenvolvidas? Bom, nós fizemos já um trabalho importante do campo do research, portanto, da investigação académica, em primeiro lugar, para perceber estas raízes de onde é que nasce este ódio e como é que é fomentado e como é que é possível contrariá-lo, mas depois também temos tomado algumas iniciativas, e já agora aproveito a ocasião para convidar todos os nossos ouvintes a estarem na Universidade Lusófona no dia 15 de dezembro, às 10 da manhã, porque vamos fazer a premiere, portanto a estreia nacional, de um documentário precisamente produzido pelo projeto Proscuf sobre esta questão da dimensão religiosa e do respeito uns pelos outros e daquilo que nós vamos encontrando por esta Europa fora, que são problemas crescentes. Infelizmente, este é um problema que está a ganhar novamente momento na União Europeia. Já agora, dizer que tudo isto depois se vai consubstanciar em algo que nós acreditamos poder ser interessante e sustentável do ponto de vista do futuro, para lá desse 2023 em que o projeto acabe, que é a questão do Prosecuf Hub. Ou seja, nós vamos criar um grupo de trabalho que vai se manter e que queremos colocar em permanente diálogo as pessoas responsáveis de várias comunidades religiosas, de municípios, especialmente aqueles municípios que têm mais pressão e são potencialmente mais os municípios de conflito, mas depois também os académicos, os decisores de políticas públicas, os agentes da autoridade, etc. E tentar que toda esta gente converse entre si e ganhe este hábito de não só partilhar informação, porque se informação é poder, nós acreditamos que partilhar informação é um superpoder, mas também colaborarem em questões práticas do dia-a-dia, em que
que esta interdisciplinaridade pode realmente ajudar. E, portanto, é aqui que o projeto aposta para deixar uma marca para o futuro, é conseguirmos levar as pessoas a colaborar. Em Portugal até não é assim tão difícil, digamos assim. Eu tenho que confessar que em Portugal nós temos um trabalho muito facilitado. Existem, não só temos gente que se dedica a estudar as religiões, mas temos um hábito entre as várias comunidades religiosas de conversar entre si, dialogarem, portanto, haver um ambiente mais ou menos amistoso. Mas, mesmo assim, obviamente há quem fomente o ódio de fora para dentro e, portanto, há sempre o risco de que algo de estranho aconteça e que nós queremos evitar em Portugal. Se isto é verdade para Portugal, agora posicionemos-nos nos outros países da União Europeia, onde há tensões muito, muito graves neste momento, sejam vindas da extrema-direita, de alguns radicais de todo o tipo de origem, mas também por questões como um dos países do projeto é o Chipre. Nicósia é hoje a última capital da Europa que tem um muro a atravessá-la e, portanto, há uma divisão do país entre os cipriotas gregos e os cipriotas turcos e há uma perspectiva de potencial violência a todo o instante. E, portanto, o diálogo entre comunidades religiosas de um lado e do outro poderá dar um contributo sério para evitar que a situação descambe no futuro, e esta é também uma grande aposta do projeto. Mas essa situação no Chipre é uma situação que não é tão relatada nos mídia. Ou seja, estávamos a falar isto antes de entrarmos no ar, a tal questão da divisão dentro da Nicósia, porque uma das pessoas por trás do projeto é um professor cipriota que esteve há pouco tempo, e agora vou estar então a fazer o encaixe naquela fotografia que mostrou ao início, que esteve a apresentar o próprio projeto ao Papa Francisco. Como é que este tipo de situação que acontece numa capital europeia passa um pouco despercebida para o resto dos países na Europa, mas ao mesmo tempo permite alcançar pessoas de culto e também pessoas que são marcos na nossa sociedade, como é o próprio Papa Francisco, para os seus seguidores e para aqueles que seguem a fé católica? Sim, é importante, até porque os católicos são uma pequena minoria no Chipre, que é um país maioritariamente de ortodoxia grega. Não deixa de ser interessante porque aquilo que nós notámos foi uma grande consciência da parte do Vaticano e nomeadamente da parte do Papa Francisco, na forma como acolheu, como recebeu o nosso relatório, as nossas propostas e como, de alguma maneira, assim endossou, porque de alguma maneira também sente que há aqui uma comunhão de partilha de pontos de vista em relação àquilo que se pretende, mas de facto o Chipre, se calhar, quando nós estamos situados em Portugal, é demasiado longe para a nossa realidade. É um país que não aparece todos os dias na televisão, mas o Chipre é também o reflexo de outras tensões entre dois países bastante maiores, a Grécia e a Turquia, e que de vez em quando nos nossos meios de comunicação social alguma coisa vai aparecendo sobre tensões entre estes dois países. E isto acaba por ser potencialmente muito, muito grave, porque nós temos ali todo as condições, digamos, para a receita ideal para criar um problema, porque temos pessoas que seguem, que têm línguas diferentes, que seguem religiões diferentes e que se reconhecem em países diferentes, com histórias ainda por cima antagonistas. Portanto, é desde logo um grande problema, situado num país pequeno e que, portanto, tem menos visibilidade. Mas acredito que aí, quer o Papa Francisco, quer o Vaticano, tiveram a percepção da importância do que está a acontecer e, obviamente, da parte do patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega houve uma grande preocupação com esta situação e, portanto, também um grande apoio ao projeto. Portanto, não é por acaso que uma boa parte dos parceiros e do trabalho que está a ser desenvolvido tenha partido do Chipre e envolva também pessoas da Grécia e, nomeadamente, o professor que referiu, que é um especialista internacional em ciência das religiões, muito reconhecido a nível europeu, o professor Nicolaos Dimitriadis, que foi a pessoa que protagonizou a entrega no Vaticano do processo do PROSCUV e das nossas propostas para que seja possível criar algum tipo de comunhão nesta prevenção global para evitar males maiores no futuro. Um dos principais
focos do projeto Proseco é também influenciar e ajudar a compreender aqueles que aplicam a lei, ou seja, os intervenientes da nossa sociedade, aqueles que efetivamente são contratados e procuram proteger-nos a todos, seja qual for a etnia e tudo mais, mas que mesmo assim acabam sempre por ser os principais incitadores ao racismo e ao ódio, em muitos casos, e nós temos notícias disso constantemente. Eu gostava de perceber, na sua ótica, enquanto académico, mas também enquanto presente neste projeto, quais é que são os principais intervenientes para este tipo de comportamento de ódio? E como é que eles surgem? Nós estamos há pouco a falar também da questão da internet ser um meio que facilita esse tipo de comportamento, mas eu gostava de ter a sua perspectiva a nível académico, essencialmente. Bom, há um fundo de verdade, obviamente, naquilo que diz. E, obviamente, nós sabemos que tem havido alguns agentes da autoridade envolvidos em casos, nomeadamente de racismo, e até penalizados por isso, e, portanto, até expulsos das forças de ordem, etc. Não podemos, obviamente, confundir-se, no caso de Portugal, com 40 mil elementos. Não é porque existam 500, 600 que, de alguma maneira, partilhem dessas ideias, porque, eventualmente, serão um reflexo da sociedade. Se calhar a nossa sociedade, na mesma proporção, partilha essas ideias e, portanto, aquilo que vem da sociedade também é natural que chegue às forças de ordem. O que é importante, e por isso nós apostarmos também nisso, é porque as forças da ordem têm um papel mais relevante do que o cidadão comum e, portanto, é absolutamente inaceitável que as forças da ordem não só não estejam preparados para lidar com situações dessas, como sejam eventualmente até eles o veículo dessas situações. Compreendemos que há desafios importantes na nossa sociedade, mas o projeto também se foca em partilhar com não só as comunidades, não só com a academia, não só com os decisores de políticas públicas, não só com os municípios, onde também temos tido uma receptividade muito positiva, mas obviamente também com as forças da ordem, porque entendemos que eles são cruciais para que este potencial problema nunca chegue à superfície. Porque é muito fácil nós irmos vendo extremando posições, haver uma polarização na nossa sociedade e essa polarização vai conduzir, é um terreno muito fértil para os extremismos ganharem momento. E a partir daí, a partir do momento em que as pessoas de alguma maneira se radicalizam e se tornam mais radicais na sua forma de pensar, é um pequeno passo até passarem à ação e passarmos a ter um problema no nosso país. Eu penso que nós em Portugal temos tido até agora, temos de alguma maneira feito um bom trabalho a vários níveis, havendo alguns problemas e continua a haver, mas somos reconhecidamente a nível europeu um dos países com melhores práticas e melhor aplicação de políticas neste campo. Aliás, os outros países olham para nós com muito interesse e isso é algo que nós notamos muito nas nossas reuniões em Bruxelas, com os parceiros, é que somos muito ouvidos e que inclusivamente as metodologias daquilo que nós propomos são seguidas depois como sendo boas práticas. Portanto, Portugal aí tem ocupado um papel até bastante favorável. Bom, se temos consciência que a situação em Portugal é potencialmente perigosa, então podemos imaginar a partir daí que se estes potencialmente perigosos são as boas práticas, então o que é que está neste momento a viver-se no resto da Europa? Sim, porque lá está, há muitas coisas que se calhar nós não sabemos por não estar lá dentro. E há muitas notícias que também não passam cá para fora. E o que acontece muitas vezes, estamos a falar agora do caso de Chipre, por ser um país pequeno, mas lá está, fazendo nós todos parte desta União Europeia, seria de extrema importância toda a gente saber o que é que está realmente a acontecer, não ser só aquilo que é passado. Não, está tudo bem, só houve ali uma confusãozinha naquela rua, mas está tudo bem. A realidade é que é essa a ideia que nós criamos. Mas lá fora, se calhar, a coisa é muito mais agressiva. Como é que nós conseguimos, lá está, compreender este ódio que existe na União Europeia? Eu dava-lhe um exemplo muito recente, é da espuma dos dias, aquilo que se passou nos últimos dias em que um grupo de 25 alemães tentou fazer um golpe de Estado para tentar derrubar o Estado alemão. E tal como o chanceler Scholz disse, é muito grave que haja uma antiga deputada envolvida numa situação destas. Portanto, digamos que há um processo que está em contínuo, que está em crescendo e que vai buscando raízes nas nossas sociedades, sendo que, como as nossas sociedades têm muitos outros desafios, desde logo demográfico, mas também económico, sociais, etc., há quem, obviamente,
com uma agenda privada muito forte, esteja a cavalgar essa onda e a criar um problema, mas não é um problema novo. Nós, na União Europeia, ou no espaço do território europeu, viveu-se isto há menos de um século. Os anos 30 do século passado foram marcados por processos muito semelhantes a alguns que nós vamos agora vendo acontecer. Claro que nessa altura sabemos que acabaram da pior maneira e conduziram à Segunda Guerra Mundial. Mas, no momento atual, talvez a grande diferença é que haja uma oposição mais forte, haja também uma estrutura centralizada que tenta evitar essa situação e, portanto, a fragmentação dos Estados ajuda a ser mais fácil para certo nível de extremistas conseguirem conquistar poder e irem conquistando posições. O facto de haver uma estrutura centralizada em que a maioria das correntes de opinião ainda hoje se revêem e, portanto, que acaba por recolher a maioria dos votos dos cidadãos da Europa, acaba por evitar que a situação, por exemplo, pura e simplesmente exploda. Mas nós estamos... É um risco e é importante nós não darmos por garantido aquilo de bom que temos nas nossas vidas, nomeadamente a democracia, a tolerância, o respeito, a tal compreensão. Isso está tudo menos garantido. É preciso preservar essas dimensões todos os dias das nossas vidas. Não, estava agora a falar dessa questão daquilo que aconteceu no século passado, mas há relativamente pouco tempo, vou dizer 15 anos para aí, um partido neonazi entrou na Assembleia Grega, a Aurora Dourada, conquistou lugar na Assembleia Grega. E depois há coisa de, não quero estar a dizer nenhuma asneira, 2, 3 anos atrás, foram finalmente foram acusados dos crimes de ódio e tudo mais. Ou seja, conquistaram poder, conseguiram um assento parlamentar num país como é o país grego. Quero acreditar, daquilo que eu já ouvi, é um país que ainda infelizmente tem uma questão racial muito forte, especialmente acho que entre ortodoxos e católicos, acho que há um pouco dos dois na Grécia, mas ao mesmo tempo, embora eles na altura terem achado que finalmente conseguiram e vão conseguir reerguer aquela ideologia que, pronto, toda a gente conhece da história, felizmente foram impedidos de o fazer e foram mesmo condenados por tudo aquilo que trouxeram para a sociedade, tanto como grupo neonazi, mas também como grupo parlamentar. Exatamente, aliás, mas nós temos grandes desafios na União Europeia. Vamos lá ver. Os grupos, talvez a Aurora Dourada fosse um pouco mais extremista do que a maioria daqueles que nós encontramos hoje com representação parlamentar nos vários países. Mas cada vez mais o que nós sentimos é essa tendência nas sociedades a ganhar espaço. Claro que nós até aqui em Portugal temos esse fenómeno, mas... por exemplo, na Alemanha, o AfD tem uma posição já muito forte. Nós estamos a assistir em vários países europeus a uma radicalização das posições e a criar-se quase como um novo normal, em que este tipo de discurso racista, homofóbico, etc., esse discurso vai sendo normalizado. E isso, então, é o pior do que pode acontecer. Porque se nós aceitarmos que isso é normal, então, pura e simplesmente abdicamos de lutar por aquilo que é uma sociedade mais justa. Por isso é que existem projetos como o Prosecco que procura evitar isso. Este projeto já está a decorrer desde 2021, como mencionei há pouco. Que resultados é que têm tido até agora, a nível da compreensão das pessoas, daquilo que tem sido as atividades exercidas e tudo mais? Na sua ótica, acredita que existe uma evolução favorável ou o que é que acha que é preciso mudar imediatamente? Acredito que tem havido uma evolução muito favorável, especialmente nos países mais difíceis. Um país que nós consideramos que era especialmente difícil para este trabalho era a Alemanha, que faz parte do projeto, e sentimos que tem havido uma adesão muito forte das várias comunidades. Sentimos que há uma vontade genuína das comunidades todas, sejam elas religiosas, sejam elas quais forem, de se juntarem ao projeto e de partilharem os seus problemas, que são muito, muito semelhantes aos de outras comunidades religiosas. Claro que com algum foco em especial, em particular, é uma situação que nos preocupa muito, porque nós assistimos na Europa a um fenómeno curioso, que é a comunidade judaica na Europa muitas vezes sofre pressões, diretamente, ameaças, etc.,
por haver um problema qualquer na Palestina entre o Estado palestiniano e Israel, ou Israel e terroristas. E isto é algo que também é a nossa preocupação, porque temos que passar a mensagem. As pessoas que aqui estão só porque seguem uma religião, em primeiro lugar, não quer dizer que foram responsáveis por algum míssil que tenha sido enviado. Em segundo lugar, seria melhor olhar para a história e tentar perceber como há várias dimensões nesse problema. E, por último, há algo que nós temos a certeza, é que será o diálogo interreligioso, será a cooperação entre os povos e a construção da paz que levará a que a sociedade possa evoluir para melhor. Aliás, é muito curioso que uma das entidades que apoia o nosso projeto seja precisamente a Federação da Paz Universal, que é uma federação precisamente englobando gente de todo o mundo, variadíssimas instituições e origens das mais diversas religiões, com exatamente esta preocupação, construir a paz. Mas a paz tem que ser construída com diálogo. E, portanto, é precisamente o oposto daquilo que os indivíduos que tentam criar ódio na nossa sociedade fazem. Eu lembraria que se esses indivíduos tentam propagar a escuridão, nós só podemos combater a escuridão com luz. E, portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer é trazer alguma iluminação, alguma luz, para que as pessoas não fiquem nessa escuridão que cada vez mais, e que passa por esse discurso único, nós e os outros. É muito fácil criar ódio quando se consegue criar um sentimento de pertença a um grupo e que esse grupo está a ser ameaçado por outro qualquer. Seja uma raça, seja um povo, seja uma etnia, seja o que for. E, portanto, esse discurso de ódio é aquilo que, em primeiro lugar, tem que ser combatido. Onde é que as pessoas conseguem saber mais sobre o projeto Prosecco? Na nossa página da internet, que eu acredito que vão colocar online, www.prosecco.eu, e, portanto, acredito que vai estar disponível um link diretamente. Seria mandatório que o fizessem para informar aqui o nosso produtor para tratar disso, que se não tratar, as pessoas não estão a ver, mas eu tenho uma arma debaixo desta mesa a ser apontada para mim. Portanto, mete o link, por favor. Eu quero chegar a casa hoje. E depois, na próxima semana, exatamente de hoje a uma semana, dia 15 de dezembro, na Universidade Lusófona, a partir de que horas é que o documentário vai passar? Às 10 da manhã, eu convido que as pessoas participem, que se desloquem à Universidade, na nossa sala de cinema. A Universidade Lusófona tem uma sala de cinema dentro da Universidade, porque uma das suas faculdades mais importantes e com o melhor desempenho é precisamente a Escola de Cinema, uma escola de comunicação, cinema, artes e tecnologias de informação, e, portanto, onde vêm pessoas, por exemplo, dos cursos de comunicação e jornalismo, por exemplo, mas dessa faculdade, mas temos o privilégio de ter uma sala de cinema e, portanto, vamos a jogar em casa, fazer a apresentação da premiere e fica convidado desde já, mas também os nossos ouvintes ficam convidados para se estiver presente é porque estou aqui, por acaso à sexta-feira estou sempre aqui, mas espiritualmente estarei lá, podem ter a certeza. Obrigado. Até porque é relativamente perto de mim, então não há problema nenhum. Professor José Paulo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Esperemos que consigamos fazer o póquer. Portanto, até o final do ano pode ser que ainda consigamos fazer o póquer consigo e vir cá uma quarta vez. Se não, deixamos para o ano. Acho que para o ano também é uma boa altura, para aquecer, para começar o ano em grande. Muito obrigado pela conversa e também esperemos que projetos como o Prosecco que possam continuar para além do tempo estipulado, para continuarmos nesta luta contra o ódio, para, claro, tornar este mundo realmente habitável e decente como deveria ser. Pelo menos fazermos a nossa parte. Exato. Muito obrigado mais uma vez. Terminamos o episódio por hoje. Já sabem, voltaremos para a semana. Até lá, continuem ligados à Rádio Sintoniza-te. E claro, como não podia deixar de ser, bom fim de semana e protejam-se das chuvas e também do frio.